Nós vamos debater um tema muito importante, um tema de relevância social. Eu tenho o prazer de receber, neste segmento do Gazeta Entrevista, Dr. André Luiz Machado de Castro, presidente nacional da Associação dos Defensores Públicos, a ANADEP, e a doutora Elizabeth Maciel, que é a presidente da ADEPACRE, a Associação dos Defensores Públicos do Acre. Dr. André Luiz Machado está em Rio Branco, veio expor as conquistas da Defensoria Pública em âmbito nacional, destacar os avanços da instituição, principalmente depois da Lei Complementar número 132 de 2009, que, enfim, propôs a autonomia financeira, permitiu que as defensorias públicas em todo o Brasil pudessem realizar concursos públicos, gerenciar, enfim, administrativamente as questões mais primárias de uma instituição. No entanto, o Brasil hoje se ressente, em âmbito geral, de um número maior de defensores, até porque o público da Defensoria Pública é o cidadão mais carente, é o pobre. E é claro que aqui no Acre a situação não é diferente e hoje há uma questão que ainda preocupa os defensores públicos. Esse termo de cooperação, assinado pela Defensoria, Judiciário e Governo do Estado, em que advogados realizam o trabalho que deveriam ser realizado pelos defensores. Doutor André Luiz, muito boa noite, tudo bem? Muito boa noite, Alain. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Tê-lo aqui no Gazeta Entrevista, doutora Elizabeth. Deixa eu baixar aqui o notebook, tudo bem? Tudo bem, Alain? Prazer te receber aqui. Igualmente, um prazer doutora estar Elizabeth, aqui. que é presidente da ADEPACRE desde julho de 2010. Isso. Doutor André Luiz, hoje o número de defensores públicos no Brasil está muito aquém da necessidade do país. O Acre não é diferente, nós temos 51 defensores públicos e diante desta realidade nos falta, eu creio, quando eu falo nos falta, eu falo do Estado do Acre, digamos, uma atenção melhor para a Defensoria Pública. Hoje o déficit é muito elevado e, inclusive, está aí em vigor este termo de cooperação a que me referi no preâmbulo. Como é que o senhor avalia essa questão hoje em âmbito local? É uma conjuntura um pouco curiosa. Perceba que a Defensoria Pública ela está prevista na Constituição Federal, desde 1988, a Constituição Cidadã, como um direito fundamental de todo cidadão brasileiro. Diz a Constituição que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita para todos aqueles que não possam pagar por um advogado e que deve fazê-lo através da Defensoria Pública, uma instituição, como você mesmo disse, dotada de autonomia e composta por profissionais que são recrutados em rigoroso exame público, concurso público. De provas de títulos. Provas de títulos e que, portanto, tem toda a independência para exercer a sua função, né, da melhor forma possível, visando o melhor interesse do seu assistido, do seu cliente. Né? Então, e o que acontece? A Defensoria Pública nos últimos 8 anos, e falando muito francamente aqui, o governo Lula foi um governo muito importante para a Defensoria Pública. Não podemos deixar de falar dos avanços. Entre outras medidas de cunho social, né, que nós tivemos, a Defensoria Pública cresceu significativamente. Veja que, de acordo com dados do diagnóstico do Ministério da Justiça sobre a Defensoria Pública, publicado em 2009, a Defensoria Pública nos últimos 8 anos aumentou em 80% o número de seus profissionais. O volume de atendimentos na Defensoria Pública aumentou em mais de 120%, portanto, mais do que dobrou. Então, esses são dados dos últimos 8 anos. Mas, curiosamente, se no plano federal e no conjunto dos estados a Defensoria Pública tem crescido significativamente, no estado do Acre nós estamos vivendo um movimento dos últimos anos, de certa forma, até um pouco de retroceder, lamentavelmente. Um movimento contrário a essa realidade nacional. Com um pouco até de tristeza que nós estamos constatando isso. Nós, alguns anos atrás, tínhamos uma situação, e a doutora Elizabeth aqui, né, me corrige se eu estiver equivocado, da Defensoria Pública atender em todas as comarcas, vale dizer, em todas as cidades do estado do Acre, com dificuldade, sem a estrutura necessária, mas tinha um número que conseguia ainda atender. O que foi acontecendo? Ao longo do tempo, defensores foram saindo, uns porque se aposentaram, outros que por uma questão de remuneração, de falta de condições de trabalho, acabaram indo para outras carreiras jurídicas, em uma perda lamentável para o Estado e para a população, para as pessoas que eles defendiam. Então hoje a Defensoria Pública está diminuindo os seus quadros. E aí, o que acontece? Fomos agora, nós, na expectativa
de que houvesse a abertura de concurso para o preenchimento das 10 vagas que hoje existem. É necessário a imediata abertura de concurso para preencher essas vagas, porque são cidades no interior que a população está sem atendimento porque faltam esses defensores públicos. Sem dúvida. E aí fomos surpreendidos realmente por esse termo de compromisso, de cooperação. Termo de cooperação. Doutora Elizabeth, a Defensoria não tem dinheiro para realizar o concurso, não tem condições técnicas de fazê-lo. O que é que impede que essas vagas sejam preenchidas devidamente, por lei, através de concurso público? A abertura de concurso, segundo a nossa lei 158 de 2006, foi reformulada agora em 2010, agosto de 2010, já nos termos da 132, prevê que o defensor-geral abra concurso. Ele tem a iniciativa de abrir o concurso. E por que não abriu o concurso? Ao invés de abrir o concurso, a Defensoria Pública também assinou esse termo de cooperação, em contramão até as atribuições da instituição. Mas houve alguma argumentação, alguma justificativa para isso? Ainda não foi nos repassado uma argumentação convincente de que isso seria bom, até porque isso é contrário à Constituição. Né? Nós deveríamos estar lutando, pugnando, junto ao governo, a complementação orçamentária para a abertura do concurso, a previsão orçamentária para essa abertura de concurso, e não em busca de convênios, de termos de cooperação. Que, na verdade, desculpe o termo, são gambiarras. São jeitinhos que se fazem para poder a Defensoria ir realizando o seu trabalho. Na verdade, a população do estado do Acre, como a população carente de todo o Brasil, merece um atendimento eficaz, eficiente, permanente da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, constitucionalmente, é considerada uma função essencial à justiça, né? E ela deve ser preservada, deve ser valorizada, deve haver um investimento na carreira e na instituição, para que não aconteça isso. Né? Vou ligar para o doutor Dion, que eu conheço, é um homem probo, decente. Doutor Dion, por que o senhor não abriu o concurso? Meu amigo, doutor Dion Nóbrega Leal, que é uma pessoa fantástica também, vou perguntar dele. Doutor André Luiz, no Brasil a Defensoria Pública responde pelos atendimentos, mais de 50% dos seus atendimentos são com relação à área de família. A área civil vem, como um todo, em segundo lugar, e também tem os atendimentos aos apenados, à questão penitenciária. A Defensoria tem conseguido bons resultados, ou seja, geralmente quando as pessoas pensam no defensor público, mas o defensor não é um advogado tão bom. Essa visão está, aos poucos, sendo modificada pela própria qualidade do serviço que está sendo prestado? Já de muito, acho que essa visão está bastante superada. O defensor público, como nós estávamos conversando, ele é um profissional selecionado em um concurso bastante rigoroso e, portanto, são profissionais muito qualificados tecnicamente e que têm dedicação exclusiva para o atendimento das pessoas carentes. Portanto, tem, inclusive, sua especialização naquela área de atendimento que estão fazendo. E a qualidade do serviço é muito reconhecida nacionalmente e internacionalmente por diversas vezes. Eu sempre achei um pouco de preconceito com o defensor público, até pela própria classe dos advogados, viu, doutor André Luiz? Você sabe, onde a gente identifica um pouco mais, talvez, de preconceito, seja por parte do próprio Estado. Porque o reconhecimento no meio jurídico, no meio acadêmico e entre a própria população é muito grande e cada vez maior. Veja que manifestações várias do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para pegar o órgão de cúpula do Poder Judiciário, falando da excelência do trabalho dos defensores públicos. Vou lhe dar um dado que foi lançado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal há pouco tempo. Dos habeas corpus, aí traduzindo um pouco aqui, habeas corpus são medidas que pedem a liberdade de uma pessoa que está sendo acusada, que está presa num processo criminal. Dos habeas corpus que chegam no Supremo Tribunal Federal, cerca de 33% dos habeas corpus cuja ordem é concedida, ou seja, que são atendidos, são todos da Defensoria Pública. Se você levar em consideração o número de defensores comparando com o número de advogados atuando no país, que o nosso número é muito menor, somos 5.500 no país e são mais de 400 mil advogados. E 1/3 dos habeas corpus
que se tem vitória no Supremo Tribunal Federal são da Defensoria Pública, isso é prova da qualidade técnica, da combatividade dos defensores públicos, entre tantos outros dados que nós podemos dar. Agora, o que nós não vemos é justamente essa balança estar equilibrada pelo Estado. Normalmente se trata outras instituições jurídicas de uma maneira e a Defensoria Pública um pouco abaixo, principalmente do ponto de vista orçamentário. Às vezes nós percebemos que o sonho dos defensores, doutora Elizabeth, é ter a estrutura que hoje tem o Ministério Público. Ter a estrutura de pessoal, de equipamento, estrutura física, enfim. Existe perspectiva para que isso aconteça no Acre? Ou seja, os defensores públicos pleiteiam isso há muito tempo. Mas há uma perspectiva positiva com relação a isso, doutora Beth? Só discordando um pouco de você, Alan, nós não sonhamos ter a estrutura do Ministério Público, nós sonhamos ter a estrutura da Defensoria. Semelhante ao Ministério Público. Quando a gente fala de... Enfim, o Ministério Público tem uma estrutura muito, muito maior do que a da Defensoria Pública. A Defensoria, um dia desses, não tinha sede. É verdade. Na verdade, esse comportamento, esse posicionamento do Estado tem sido um posicionamento de negar à população a estrutura que a população merece. Não é a estrutura da Defensoria, é a estrutura de atendimento à população. Né? Hoje nós estamos muito felizes que esse governo, ele tem como slogan servir o Acre de todo o coração. E ninguém faz isso melhor do que defensor público. Nós somos um verdadeiro servidor público. Nós somos servidores do público. Doutora Beth, a título de informação, cerca de 90% das ações judiciais que tramitam nos fóruns do Acre tem a participação, doutor André Luiz, do defensor público, ou seja, há necessidade de implementação de políticas de fortalecimento da instituição no Acre e ressaltar também as conquistas Brasil afora, como o senhor mesmo colocou aqui. Doutora Beth, como defensora, hoje, qual é o número de processos por defensor hoje da Defensoria do Acre? Como é que está essa relação? Isso varia muito de defensor, de áreas de atuação. Né? Nós tivemos no ano de 2010 cerca de quase 100 mil atendimentos, né? Numa população do estado do Acre. Com a deficiência que existe nos nossos quadros, nós estamos fazendo um milagre. Né? E nós poderíamos fazer muito mais pela população. Em Cruzeiro do Sul existem hoje 2 defensores públicos? 2 defensores públicos. Mas que também atuam nos municípios vizinhos? Atuam nos municípios vizinhos e também atendem os municípios, os moradores dos municípios do Amazonas. Olha só, Defensoria Pública do Acre. Do Acre, porque são ali limítrofes naquela área e é muito distante chegar a uma comarca do Amazonas que existe defensor. Então, Ipixuna, Guajará, todos são atendidos por esses 2 únicos defensores. São os heróis. São heróis. São os heróis. Bem, doutora Beth... E lutando também com 6 juízes, 6 promotores, né? Há uma disparidade de armas. É verdade. Hoje o valor inicial do salário do defensor público é de R$8 mil. Há também um desejo, há um movimento, eu peço até ao doutor André Luiz que nos ajude, há esse salário pago no Acre é um salário nacional, é uma questão local, existe um pleito de reajuste salarial dos defensores, como é que está essa questão? O salário do defensor público do Acre é um dos menores do Brasil. A ANADEP está fazendo um levantamento atualizado desses salários e nós somos um dos menores. Estamos ali, acho que o menor pela última relação que eu vi. Existe sim um pleito, né, e um movimento nacional para que se unifique esse salário. Né, para que se unifique esse subsídio. Na verdade, qual seria o salário base hoje? De que estado? Distrito Federal, Rio de Janeiro? Hoje não tem realmente a questão não é nem tanto de um valor, porque não é essa a questão, mas a questão é uma questão realmente de política de tratamento para as carreiras jurídicas, de um equilíbrio, né, de isonomia, exatamente como você coloca, ou seja, que é o que nós estávamos falando. A justiça é simbolizada por uma balança, cujos pratos deveriam estar equilibrados para se encontrar uma situação justa. E nós percebemos que dentro do sistema de justiça a balança está totalmente desequilibrada, porque outras instituições jurídicas têm um determinado
um determinado orçamento, uma determinada política remuneratória, determinadas condições de trabalho, e a Defensoria Pública de todas as instituições jurídicas, e lamentavelmente nós verificamos isso aqui no Acre, é que está na pior condição, justamente aquela que tem uma vocação social por excelência, que tem a missão de prestar atendimento direto ao conjunto da população. Por que não os pratos estarem equilibrados? Então essa realmente é a questão que nós colocamos. Doutor André Luiz, a sua agenda no Acre vai até quando? Vai até amanhã à tarde. Até amanhã à tarde. Reuniões, contatos com os defensores, exatamente, levantamento das demandas locais. Perfeitamente, muito bom. E a ANADEP, diante de tudo o que está sendo levantado no Acre, o que pode ser feito pela Associação Nacional? Pode sugerir ao Estado, à própria Defensoria, algumas linhas de atuação, é isso? Exatamente. O papel da ANADEP, principalmente, é esse de estar aqui, de conversar com os colegas, de compreender melhor, vendo no local como está a situação da Defensoria Pública, ter essa oportunidade excelente que você está nos franqueando de poder falar com o conjunto da população através desse seu importante programa de grande audiência, conversar com o conjunto da população sobre a situação da Defensoria Pública do Acre. É bom lembrar que a Defensoria Pública do Acre é uma Defensoria Pública grande. É uma Defensoria Pública que atende a um número grande de comarcas, que tem um número de defensores que, embora insuficiente, mas é significativo, falta muito pouco realmente para que a gente possa ter uma situação próxima do que é realmente necessário para o conjunto da população. E aí nós vamos querer conversar também com as autoridades públicas, com o governo, com os parlamentares, sobre a importância de se investir na Defensoria Pública e chegar a esse estágio realmente de um atendimento ainda de melhor qualidade para o conjunto da população. Gente, eu conversei aqui com o doutor André Luiz Machado de Castro, presidente nacional da Associação dos Defensores Públicos, a ANADEP, e com a doutora Elizabeth Maciel, defensora pública e presidente da ADEPACRE, Associação dos Defensores Públicos do Acre. Doutora Elizabeth, muito obrigado pela sua vinda, obrigado pelos esclarecimentos, viu? Nós agradecemos a oportunidade. Doutor André Luiz, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, parabéns a você. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Fique conosco, hein? Até já.